Olá, meu nome é Tatiana Salles, eu sou cofundadora e presidente da Confraria dos Miados e Latidos, uma ONG que atua de modo pioneiro aqui em São Paulo há 17 anos, especialmente com o manejo de gatos de vida livre. Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre o manejo de colônias de gatos de vida livre, a atuação do terceiro setor e a responsabilidade dos municípios nessa questão para o curso de Animais e Cidades do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Então, antes de mais nada, é importante a gente pensar primeiro no que é um felino de vida livre, né? Eles são gatos ferais, são gatos ariscos ou silvestrados, tem diferença, né? Então, por que de vida livre, né? O gato de vida livre é um gato que já está fora, né, de um ambiente indoors. Ele vive em um local inabitado ou inabitável, né? Geralmente nas ruas, mas tem gatos que têm acesso a parques, por exemplo, que é um lugar inabitável, né? E inabitado. É, mas eles geralmente não têm contato com pessoas, não gostam muito, ou eles desenvolvem laços com pessoas que os alimentam, né? Quer dizer que todo gato que tá solto, que vive dessa forma é super bravo, né, e super feral? Na verdade, não, porque os gatos eles têm mais medo do que são bravos, né? Eles preferem nunca entrar num combate conosco. Então, eles se fazem de muito fortes e muito grandes, né, e muito valentes, mas na verdade para tentar evitar um confronto, né? Quer dizer que todo gato de vida livre é feral? Também não, né? Pode ser só um gato medroso, um gato que ele sofreu abandono, ele já era um gato que não tinha muito contato com pessoas e aprendeu a se virar aonde ele está, né? E muitos gatos também, isso acontece bastante, eles parecem ter um comportamento mais amistoso quando eles estão na área deles, né? Soltos, livres, mas quando a gente confina eles se transformam, né? Eles param de comer, eles ficam super arredios. Então, esse é um gato que não é bravo, mas ele está adaptado à vida que ele tinha antes. E eles geralmente não se adaptam a essa vida de confinamento, tá? Eu estou falando geralmente, assim, eu estou tomando bastante cuidado para dizer isso, porque a gente está falando de biologia, né? E biologia não é uma ciência exata. Então, os gatos, eles são originários dos gatos domésticos, né? Esses todos de vida livre. Eles vivem e se reproduzem sem depender para isso do contato com humanos, né? Eles não foram socializados com pessoas e eles preferem se manter distantes das pessoas. Eles vivem solitários ou em colônias. E trouxe aqui esse card que eu achei muito interessante da iCat Care, né? Que ele fala do espectro da vida dos gatos, né? Do estilo da vida dos gatos. Então a gente tem aqui os gatos ferais, que são esses que vivem nas áreas inabitadas, né? São adaptados a essa vida livre, eles se viram sozinhos, né? E aí a gente tem uma linha aqui, né? Temos os gatos de rua, né? Não existe gato de rua, existem os gatos que vivem nas ruas, porque eles nasceram lá, porque não, os ascendentes deles não foram castrados, né? Mas não é que é uma espécie de gato, tá, gente? É só mesmo um espectro que se adaptaram a essa condição de vida livre, né? Vejam que eles se valem da proximidade com as pessoas. Estão vendo aqui atrás a diferença, ó, né? Aí, esses aqui estão fora do contato com as pessoas, com as áreas inabitadas, e esses aqui nas áreas onde tem, nas cidades, né? Onde eles se valem dos nossos restos, vamos dizer assim. A gente tem aqui o gato que está entre esses dois, né? Entre o pet, que é o gato super dócil, e o gato que vive adaptado na rua. Ele nem está adaptado na rua e nem se adapta dentro de uma casa. Então, esse é o maior problema que a gente tem no sentido de manejar, né? E temos aqui os gatos pet, né? Que vivem com as pessoas, que gostam, que querem, que aceitam e que têm uma boa vida. Esses gatos aqui são um grande desafio, ó. Os gatos que estão no meio do caminho, tá? Colônias de gatos são o quê? Né? São grandes grupos de gatos que se formam geralmente por parentesco. Então a gente tem, às vezes, um casal, duas fêmeas e um macho, né? E eles vão procriando e os gatos vão ficando ali.
Mas eles também se formam por proximidade ou por abandono de indivíduos no local onde já vivem outros gatos, né? Acontece muito isso em colônias, as pessoas veem 3 gatos vivendo numa praça, ai, cabe mais um aqui, né? Não quero levar esse aqui na mudança, joga o gato lá, né? Às vezes funciona, às vezes não, né? Eu já vi gatos serem expulsos de colônias por outros gatos dessa maneira, em função dos gatos serem muito territoriais, né? O comportamento desses gatos que vivem em colônias, ele é muito próximo dos gatos silvestres, né? Eles caçam muito bem, os machos são solitários e as fêmeas criam os filhotes em conjunto. São todos bem ariscos quanto ao contato humano. E aí a gente fala sempre do manejo ético, né? O que é o manejo ético? O manejo ético, ele vem da necessidade da gente enxergar a necessidade do indivíduo e a necessidade do coletivo, do indivíduo daquele gato, né? E é por isso que é tão importante a gente conhecer o espectro de vida deles, né? Para a gente não atribuir ao gato uma vida que a gente percebe que o nosso gato que dorme com a gente na cama tem, e se o meu gato gosta, então qualquer gato vai gostar, né? Só que não. Então a gente precisa enxergar a necessidade desse indivíduo e a do coletivo. A do coletivo em qual sentido? Os gatos, eles predam, né? Eles predam aves, eles predam pequenos mamíferos, né? Eles acabam vítimas de maus tratos, porque eles podem ser atropelados, porque as pessoas envenenam, porque eles gritam, né? Em época que eles estão procriando, que as fêmeas estão no cio, os machos brigam muito, né? Isso tende a incomodar a comunidade onde eles vivem. Então a gente precisa enxergar tudo isso. E por que é importante a gente enxergar tudo isso? Para a gente oferecer uma ação como ela é necessária naquele caso, tá? Nem mais nem menos. Então, a isso a gente chama manejo ético, né? A gente captura os indivíduos, procede com a castração, faz a vacinação antirrábica, tá? Marca a pontinha da orelha esquerda para sinalizar que aquele gato já passou pelo controle e devolve ele à colônia, né? Essa é a prática sistemática, né? Ela tem um começo, um meio e um fim, e a gente não pode inventar moda, né? Isso já está estabelecido como é que se faz o CD. Então é dessa maneira que a gente tem que fazer, sem ficar, né? Eu acho que eu quero deixar o gato aqui 48 horas. Eu quero ver, vou fazer 3 doses de vacina nele, né? Vou testar para fim de felve. Não, minha gente. A gente faz o CD de modo sistemático, como ele já é estabelecido, certo? Porque ele funciona, né? E eu vou mostrar mais para frente que não é que ele funciona aqui, ele funciona em qualquer lugar, tá? Eu gosto muito desse mote aqui. Tudo que vive quer viver. Tudo o que vive quer viver. Então, cabe a gente compreender isso, porque aqui não está escrito sobreviver, né? Aqui está escrito viver. Então, como é que a gente maneja o gato, né? Geralmente, o ambiente onde esses gatos vivem, né, onde tem as colônias, ele oferece condições favoráveis para a vida dos gatos, né? Abrigo, água, alimento, né? Os 3 As. Então, não adianta a gente remover esses gatos daquela colônia. E quando eu digo colônia, a gente não quer dizer necessariamente um lugar super afastado. Pode ser um condomínio, né? Pode ser uma empresa, um pátio, né? Pode ser uma praça, enfim. O fato é que se esses animais vivem lá, existem condições para que eles vivam. Se não há como impedir o acesso de outros, o que vai acontecer quando a gente tirar esses, né? O efeito vácuo, né? Que é algo consagrado também. Então é por essa razão que a gente faz o manejo ético. A gente não tira os bichos do local, né? A gente vai criar condições para que eles vivam é, em harmonia, né? Na maior harmonia possível, porque a gente precisa coexistir, né? A gente não, esse lugar que a gente tem aqui, esse mundo, ele não foi feito só para gente, né? Ele tem todos esses animais com que a gente precisa viver com uma harmonia maior. Então, quando que a gente tem um problema com gatos de vida livre? Como eu já falei antes, os gatos predam, né? A gente ama os gatos, mas eles predam por natureza, eles predam para brincar, eles não predam só para comer, né? E isso compromete outras formas de vida importantes. Quando a gente está falando de locais de mata, por exemplo, eles predam pequenos animais que serviriam,
que fazem parte de uma cadeia alimentar muito grande, né? Então a gente acaba prejudicando os maiores, por exemplo, porque os gatos estão ali comendo um pássaro que eles não deveriam estar comendo, né? Reprodução. A capacidade reprodutiva do gato, ele transforma uma colônia de um casal em 40 gatos, gente, assim, ó. Né? Especialmente se há alimento farto. Se houver alimento, não tem como parar, a progressão é geométrica, né? Também por uma questão de bem-estar, porque a quantidade de recursos que tantas vidinhas demandam favorece um ambiente onde só os mais fortes sobrevivem. Então pensa no seguinte, né? Às vezes a gente tem em mente aquela figurinha de progressão geométrica, né? Tipo, um casal de gatos vai gerar no final do ano 3.000 gatos, né? Tipo, não, né? Isso não existe. Por quê? Porque uma fêmea que vai dar à luz a 7 gatinhos, desses 7 gatinhos, talvez um sobreviva, né? Os que sobrevivem muito são os gatos que a gente tira desses lugares, os filhotes, e a gente cuida. Porque quando eles estão num ambiente tão hostil assim, só os mais fortes vão vingar, gente. E isso também a gente tem que pensar no bem-estar dos que morrem, que não precisariam ter nascido para morrer sofrendo, né? Ou porque vão ser predados, ou porque vão morrer de fome, ou porque outro macho vai matar. Enfim, tem uma série de questões, né? Então tem aqui a questão que eu já falei também, então, quanto à oferta de alimentos, né? Se a oferta da alimentação é grande, a reprodução fica mais consistente. Então, não é incomum que quando a gente, por exemplo, resgata fêmeas de casos de acumulação em que eles passavam fome, as fêmeas chegam todas, mesmo convivendo com os machos, nenhuma prenhe, né? Com 3 ou 4 dias de uma alimentação boa, todas entram no cio ao mesmo tempo. Então, o organismo deles faz isso, né? Não tem nem para a mãe, ela tenta não se reproduzir, né? E doenças também, especialmente FIV, FeLV e esporotricose, né? Que são questões gravíssimas para os gatos de vida livre. A esporotricose é uma zoonose muito séria, não somente para o gato, mas também para as pessoas. E aí a gente tem um problema de saúde pública e a gente sabe para que lado que a balança vai pesar. Ela deve, inclusive. Quanto menos passam despercebidos, mais os gatos são vítimas de maus tratos. Então, os gatos que não são vistos não são lembrados, né? Eles tentam não aparecer muito. Essa é a maneira em que eles vivem melhor, né? Então, quando a gente tem um número muito grande numa colônia, a gente vai gerar mais maus tratos, o que é péssimo. Então, o que compõe o manejo ético, né? Conhecimento prévio da estrutura e rotina da colônia. A gente tem alguns pontos, né? Por exemplo, os gatos eles gostam da noite, né? Nem todas as colônias funcionam desse jeito. Então, não é que todas elas são iguais. A gente consegue prever mais ou menos, mas a rotina vai depender muito do cuidador, né? Tem cuidadores que só alimentam de manhã, tem cuidadores que só alimentam à noite, né? Tem gatos que comem uma vez por dia, gatos que comem 3 vezes por dia. Então, a gente precisa conhecer essa estrutura da colônia. Quando eu digo aqui análise dos fatores antropogênicos envolvidos, é justamente os cuidadores, né? Os alimentadores das colônias. A gente não pode chegar numa colônia e pensar assim, não, eu vou castrar todo mundo, tá tudo certo e, e pronto, né? A gente precisa pensar que as pessoas, as que estão ali cuidando, elas precisam fazer parte do processo. Primeiro, porque elas conhecem os indivíduos, né? E segundo, porque a gente precisa envolvê-las mesmo. A chance de dar certo é com o envolvimento delas. São elas que vão saber se chegou um indivíduo novo, se algum indivíduo não comeu, né? Não apareceu naquele dia, se tem alguma fêmea com filhotes, é essa pessoa que vai saber, tá? Então a gente precisa envolvê-la. A captura, esterilização e devolução em si e a educação humanitária. Então, por que eu estou frisando nesse ponto aqui? Que o manejo ético ele não é só o CD, né? A captura, esterilização e devolução ela é uma ferramenta do manejo ético. O manejo ético ele engloba toda essa série de coisas que eu expliquei aqui agora. A educação humanitária ela importa muito porque a gente envolve a comunidade e é a maior chance da gente parar de ter problema com os gatos. A gente explica para as pessoas, olha, a gente sabe que esses gatos estão incomodando, eles fazem barulho, eles sujam isso ou aquilo,
eles estragam isso ou aquilo, mas essa situação não se deu de um dia para o outro, ela não será resolvida de um dia para o outro, mas a gente está trabalhando para resolvê-la. Então, por favor, né, colaborem. Isso funciona, gente. No primeiro momento é uma coisa meio tensa, assim, mas a gente precisa ter o costume de fazer isso e parar de agir de modo solitário, né? Porque sozinho ninguém faz nada. Então, o que é o CD? Os gatos ferais, ariscos ou asilvestrados, eles não devem ser confinados. Sob nenhuma hipótese, zero hipótese, não existe abrigo adequado para gato nesse espectro, tá? Não existe. O que acontece é, você põe um gato desse num abrigo e ele morre de estresse e de fome, e é a coisa mais triste que existe, né? Porque ele fica ali só sobrevivendo sem entender o que ele está fazendo ali, sem compreender aquele ambiente, ele não relaxa nunca, eles morrem de estresse, é horrível. Então, assim, o síndico do meu prédio proibiu, tá? O síndico do prédio não pode proibir, né? Os condomínios não podem proibir as pessoas de alimentarem os gatos. Isso quer dizer que a gente quer 80 gatos dentro de um condomínio? Lógico que não. Para isso que a gente faz o CD, né? O gato não incomoda ninguém, ninguém tem como impedir que outros gatos entrem. Lá dentro tem recurso, como a gente já comentou. Então, o que vai ser feito? Esse manejo ético, tá? O que eu percebo é assim, quando as pessoas compreendem que não existe abrigo para esses animais, tipo, não é negociável isso, né? Não, aquela conversa de, mas eu boto na gaiola, isso é bem antigo, né? Eu boto na gaiola e vou domar o gato. Não, você não vai, né? Você vai fazer mal para ele. E a gente não deve topar com o animal, cruzar o caminho dele para piorar a vida dele, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai castrar para reduzir o tamanho da colônia e melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Filhotes não vão nascer para morrer, os gatos vão passar mais despercebidos, né? Enfim, remover a colônia causa efeito vácuo, ou seja, a gente retira esses indivíduos e outros vão aparecer. O problema de retirar é que não há para onde levar, né? Não existe isso, gente, não existe. Precisa ter isso muito em mente. Vejam que a gente está falando aqui de uma cirurgia minimamente invasiva, não existe CD, não existe com a cirurgia tradicional, né? Com aquele corte desse tamanho. Por quê? Porque a gente não vai. O gato vai ficar muito tempo anestesiado, ele vai precisar de um controle de dor muito maior, né? Do que numa castração minimamente invasiva e de um tempo de recuperação maior. Aí a gente não consegue devolver o gato em 24 horas. E aí, como é que faz, né? Não faz. Então, para fazer CD, a gente precisa da técnica minimamente invasiva. Eu vou falar aqui um pouquinho da história do CD no mundo, né? Nos anos 50, Ruth Plant, em Londres, ela promoveu a primeira ação de controle não letal, porque é muito comum fazer o controle letal, né? Infelizmente, tem países que fazem isso, captura e eutanásia, né? Nos anos 70, ela foi implantada na Dinamarca com um método fundamental para o controle populacional. Nos anos 80, chegou na Espanha, Reino Unido e Canadá. Nos anos 90, a Alley Cat Allies ela implementou essa prática de modo sistemático nos Estados Unidos, um país altamente eutanásico para cães e gatos. Nos anos 2000, aqui os países da América Latina começam a iniciar a prática de CD pelo poder público. Eu vou chegar nessa parte. Aqui no Brasil, né? No final dos anos 90, a gente já tinha aqui em São Paulo, que é onde é a base da nossa ONG, um movimento que não era sistemático, porque ele castrava e devolvia somente, capturava, castrava e devolvia. Então a gente não tinha esse controle todo que se fala do manejo ético, né? Mas isso já era feito em São Paulo no final dos anos 90. No ano de 2005, se formou o primeiro grupo de CD num parque aqui na nossa cidade. Em 2007 foi a nossa ONG, né, que é pioneira na prática sistemática, quer dizer, todo o processo de manejo de vida livre a gente faz do começo ao fim desde 2007. Nesse período também, 2007, 2008, no Rio de Janeiro e em Santos, a gente teve grupos formados exclusivamente para CD. Em 2011, a nossa ONG e a minha pessoa nós aparecemos no Globo Repórter, que documentou uma ação de CD do começo ao fim, foi muito legal. Em 2012, no Nordeste, se formou um grupo também
com essa prática sistemática e grande produção educacional. Em 2013, em São Paulo, foi oferecido o primeiro curso de CED e também o Encontro Nacional de CED na cidade de São Paulo. Vocês estão vendo quanto tempo que isso é feito aqui no Brasil, gente? Então, assim, não é uma coisa nova, né? Não é algo que começaram a fazer ontem, não é ciência espacial, é algo que sim demanda cuidado, comprometimento e atenção, como todas as coisas que a gente deve fazer na vida. Mas a gente não está inventando a roda aqui, né? A gente está usando conceitos que já existem de lá de trás. É óbvio que com a tecnologia a gente consegue dar uma rebuscada na coisa, mas em via de regra basta boa vontade e uma armadilha e conhecimento. Por que a gente faz CED, né? Porque ela é uma alternativa mais eficaz à eutanásia como controle populacional, porque ela efetivamente reduz a população de gatos errantes e ferais e porque ela promove o bem-estar animal, gente. Um gato, um macho não castrado, ele tem N vezes mais chances de pegar, de se contaminar com FIV ou com FeLV ou com esporotricose. Muito mais chances, 8, 10 vezes mais chances. Então, quando a gente castra um animal desse, a gente melhora o bem-estar dele, porque ele tem chances reduzidas de se contaminar por essas coisas, e mais do que isso, a gente melhora a saúde pública, né? Porque a gente tem um animal a menos propagando esporotricose, né? Entre outras doenças zoonóticas, né? Também tem toxoplasmose, tem várias, né? Coloquei aqui um estudo que eu achei muito interessante, porque é um estudo de 23 anos sobre um projeto de captura, esterilização e devolução. O resultado que eles têm assim, é taxativo quanto à redução da população e aumento do bem-estar dos gatos comunitários. Os gatos vão continuar a existir, por isso é que não se tira, né? A gente reduz, a gente castra, esses animais vão proteger o território deles, né? Impedir que outros entrem, enfim, uma situação a melhor possível nesse caso, né? Como eu comentei, apesar de ser o centro do manejo ético, né, ele não é tudo, né? E é muito interessante porque tem um outro estudo aqui também mostrando que há uma crescente busca por aprender a fazer CED, né? Por botar ele em prática, por estudá-lo. Então é muito interessante da gente notar que não é algo, né, à toa. Os 3 pilares principais, né? Compromisso com a captura de modo planejado, né? A gente tem que estudar a colônia e os seus hábitos, a gente tem que ter respeito pela rotina da colônia. Não adianta a gente ir na hora que a gente quer. Eu não gosto de capturar à noite, problema seu. Faça outra coisa da sua vida, então, ou não participe dessa captura, porque a gente está lá para se adaptar à rotina da colônia, né? E a gente tem que identificar os indivíduos e os alimentadores. Os alimentadores têm que participar dessa jogada, né? A perícia nos procedimentos médicos veterinários é essencial. A castração tem que ser minimamente invasiva, com gancho, feita por um cirurgião hábil. Não adianta a gente colocar alguém que faz aquela cirurgia tradicional, com aquele corte grandão, né? Ou que faz um pouco menor do que aquilo, não adianta. Precisa ser minimamente invasiva. Por toda a questão de recuperação, de manejo de dor, porque a gente não quer nenhum bicho eviscerando. Eviscerando é quando os pontos abrem e as vísceras saem, né? Por quê? Porque a cirurgia foi muito grande. A gente não tem como fazer pós-operatório desses animais. Então tem que ser uma incisão minúscula, né? E bem certeira. Anestesia e analgesia adequados, porque nenhum bicho merece sentir dor, ninguém merece sentir dor, né? Então a gente não pode ficar achando que o gato não sente dor, é uma coisinha só. Não, não é. Precisa ser adequada a analgesia e a anestesia, né? Marcação na orelha esquerda, gente. Eu até coloquei aqui. Eu peguei isso aqui do site do CFMV, né? Do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que ele publicou uma resolução em 2024 agora, né? Mostrando que a esterilização com corte reto da orelha não é mais considerado método mutilante. Então, para que a gente marca a orelha? Para poder enxergar de longe que aquele bicho já passou
manejo ético, né? Ah, mas eu posso pegar ele e capturar e anestesiar e passar o leitor de microchip para ver. Maravilha, né? A gente vai submeter o animal a um baita de um estresse desse, de ser capturado de novo, porque, veja, a gente sabe que nós vamos tirar eles das armadilhas, eles não sabem, né, que eles vão sair dali. Eles estão presos, eles podem, né, adoecer com tamanha descarga de estresse que eles sofrem, né? E então por isso que a gente tem que marcar a orelha, né? É um procedimento muito simples, feito durante a anestesia, não dói, não faz nenhuma falta, e tá aqui o Conselho Federal de Medicina Veterinária dizendo a mesma coisa, tá? Vacinação antirrábica em todos, e o padrão ouro é a dupla identificação, né? Com a marcação na orelha e a aplicação de microchip. Mas padrão ouro não quer dizer que isso tem que ser feito todas as vezes, né? O bom não é inimigo do ótimo. Então, havendo possibilidade, se faz a aplicação de microchip. Não havendo, paciência. A soltura, ela deve ser feita com tanto rigor quanto a captura. Quer dizer o quê? O animal tem que estar plenamente acordado em até 48 horas, preferencialmente até 24. Por quê? Às vezes a gente faz captura no frio, né? Tá muito frio. E num caso como esse, ou tá chovendo demais, a gente aguarda umas horas a mais para devolver, né? Agora, via de regra, a gente capturou um gato 7 horas da noite de hoje, 7 horas da noite de amanhã, ele vai estar livre, acordado, sem dor e de barriga cheia. Não adianta a gente soltar o gato sem oferecer nada para ele comer ali, né? Porque lembre-se que ele já está 24 horas sem comer. A soltura tem que ser no lugar exato da captura, por quê? Às vezes, a gente tem um lugar super amplo, né? E com 4 ou 5 focos de colônia. As colônias, elas não se batem. Os gatos de uma colônia não vão até a outra. Né? A gente já fez uma ação como essa, num espaço de 30 mil metros quadrados, em que uma colônia era literalmente do lado da outra. Ela ficava a 60 metros, né? O bordo de uma e de outra. Uma colônia, os gatos eram FIV positivo, na outra não. Então, a gente tem que. Eu não posso pegar o gato desse lugar aqui e colocar 100 metros para o lado. Não, eu tenho que devolver exatamente de onde eu peguei e ofertar alimento antes da soltura. A gente sugere sempre sachê, porque eles comem e bebem água ao mesmo tempo, né? Aqui eu trouxe um modelo de estudo da colônia, né? Com um paper aqui muito interessante, né? Como que a gente faz essa análise, esse manejo. É, Aqui, como que a gente fez? Nós pegamos pelo Google Street View, né, uma vista de cima. Primeiro, a gente imprimiu isso, nós fomos até o local e começamos a avaliar quantos gatos tinham em cada ponto. Então, esse caso que eu falei, dos gatos que eram positivos para FIV num foco e negativos para outra, era aqui, ó. Nessa aqui, os gatos não tinham FIV. Nessa, tinha. Nessa, não. Nem nessa, nem nessa e nem nessa. E aqui tinha uns indivíduos que eles sambavam de um lado para o outro. Mas é muito interessante, muito curioso. Então, a gente caminhou nesse local todo, identificamos os focos, contamos os indivíduos, como a gente fez a avaliação deles, né? Diversos gatos desse lugar foram removidos porque eles tinham perfil, né, de adoção. Eles tinham perfil e havia um local onde eles pudessem ser abrigados e doados. Foram doados todos no final das contas, mas muitos foram devolvidos. Então, o que a gente tinha nessa situação aqui era uma colônia com mais de 70 gatos, que hoje tem 18, né? E eles vivem muito bem. Houve algumas mortes, né, porque tudo que está vivo também morre, né? Mas não foi por maus tratos, não foi por fome, não foi por briga, não foi por nada. Foi por fatalidades que acontecem, que são inerentes ao nosso controle. Aí, na hora de quantificar o perfil da colônia, tem várias formas de fazer isso, né? Eu gosto muito de caminhar no local, assim, parar num ponto e ficar ali parado observando. É um trabalho de paciência, né? De horas sentado observando, fotografando, né? Pegando o máximo de detalhe possível da rotina. Mas nessa colônia aqui, é numa garagem de ônibus coletivos que são muito antigos, tipo um cemitério de ônibus.
Então, os gatos, eles se escondem muito dentro dos ônibus. Então, o que que a gente fez? A gente comprou uma câmera que custou, acho que R$ 60, instalou aqui e gravou esses gatos, a rotina deles, né? Foi muito bacana. Não foi só aqui, né? Tem vários pontos desse ambiente, mas aqui a gente tem algumas fotos que a gente fez com esses vídeos, né? Com o vídeo dessa câmera foi muito legal. É um recurso que é muito interessante da gente usar. Mas eu estou trazendo isso como informação do que pode ser feito, né? Ninguém precisa de uma câmera como essa instalada para fazer, é só algo que é possível de ser feito. Porém, vocês podem encontrar coisas deste tipo aqui, na hora que você vai ver as imagens da câmera, né? Os gatos caçando os pombos, um gambá esperando o gato terminar de comer, e a pessoa testando a câmera para ver se ela estava certa e dando nisso aqui. Na hora de categorizar os indivíduos, né, é muito importante que a gente seja capaz de ler a linguagem dos gatos, né? Se vocês prestarem atenção nessas fotos, em cada uma delas, os olhos, as vibriças, a posição corporal, a de cabeça, a da boca, a das orelhas, ela tá de um jeito. E cada uma diz uma coisa, né? Então, isso aqui é uma posição de um gato que quando eu comentei que os gatos se fazem de grandes, de muito fortes e de muito bravos, né? Maiores do que eles são, porque eles ficam todos arrepiados assim, para evitar a briga. Então ele quer distância, né? Esse aqui não quer distância, não. Ele quer comer o seu fígado. Esse aqui vai fugir. Tá na cara dele, né? Ele tá assim, né? E esse aqui tá encurralado. Então é uma expressão corporal de medo e de fuga. Coloquei outro texto aqui da ISFM, né? São os guidelines, as diretrizes no manejo de população de vida livre e manejo e bem-estar de população de vida livre. E tomei a liberdade de traduzir aqui para vocês um trechinho que eu achei muito interessante. Para alguns gatos, especialmente os que já tiveram um lar e foram abandonados, buscar a adoção oferece condição de bem-estar ideal. Ou seja, o gato já vivia numa casa, né? Ou ele já vivia com pessoas, ou ele tem contato direto com pessoas, ele é alimentado por elas, né? O bem-estar dele depende das pessoas. Então, buscar adoção é joia. Agora, para muitos outros, incluindo os mais ferais e os gatos de rua e comunitários, confinamento numa casa ou lar temporário causará estresse inaceitável. Né? Não existe justificativa para tirar um animal deste aqui do ambiente dele e socar dentro de um abrigo ou levar para sua casa. Né? Você vai estar fazendo mal para ele. Né? Ele vai somente sobreviver uma vida miserável pelo resto dos dias dele, que podem ser muitos, né? Porque vai ter uma boa alimentação, vai ter água, né? Eventualmente vai ir no veterinário. Então é o prolongamento de uma vida miserável. A gente não submete esses animais a isso. E, gente, eu amo gato, assim, profundamente. Mas quando a gente ama, a gente precisa respeitar a natureza deles, né? Compreender e respeitar. Aqui nessa mesma diretriz, eles explicam, né, um pouco mais de detalhes a categorização desses indivíduos, né? Os ferais e filhotes, os gatos comunitários e filhotes, os gatos de rua ou abandonados e filhotes, e os gatos que têm casa e filhotes, né? Então é bem interessante aqui, ó, o que que a gente deve fazer nos ferais, inclusive os filhotes inclusive os filhotes. A gente não vai pegar um filhote de 2 meses e vai pensar, porque ele é feral, e vai falar, não, esse aqui a gente consegue mudar. Não consegue, né? O que esse gato carrega, assim, muitas gerações que vieram antes dele e que ensinaram a ele como viver naquele modo de vida, e você, com a sua boa vontade, não vai conseguir fazê-lo esquecer disso, né? E tudo isso que eu estou dizendo, que eu sou super enfática, é porque além de estar estabelecido em literatura agora, né, são erros que quem não cometeu ainda, né? Eu não cometi. E me arrependo profundamente de ter feito isso. Então, hoje, se eu pego um gato aqui, nesses dois espectros aqui, ó, feral ou comunitário, ele volta para onde ele está. Vou castrar, vacinar, fazer tudo certinho, mas ele vai ser devolvido para o lugar onde ele já vive, né? É, esses gatos de rua ou abandonados, né, como eles colocam aqui,
Também é possível fazer CED deles, ou com eles, né? Ou se eles forem gatos com perfil para viver indoors, dentro de casa, e houver espaço, e houver um bom lar temporário, e houver disponibilidade, dá para tentar recolocar, né, ele numa casa. Só que precisa considerar que não é tirar esse gato da rua e enfiar ele num abrigo com 200 gatos, né? Porque um abrigo com 200 gatos, ninguém vive bem. E isso não tem nada a ver com a boa vontade da pessoa que gere o abrigo, nada, nada, não é pessoal, né? Vai totalmente contra a natureza dos gatos. Então, se tudo que a gente tem para oferecer para um gato desse aqui é um abrigo, caça e devolve, né? É isso. Que equipamentos que a gente usa? Existem diversas armadilhas. As mais utilizadas são a drop trap, que é aquela caixa que a gente derruba. Para mães com filhotes, famílias ou para captura seletiva, ela é a melhor opção, né? Em ambientes abertos, ou fechados, ou de difícil acesso, como por exemplo telhados, quando é uma captura da colônia inteira, né? Tipo, quem entrar, entrou, você precisa pegar todo mundo, aí e você precisa deixar ela lá e observar de longe, a automática é a melhor. Jamais utilizar o cambão. Jamais. Não se usa cambão em gato. Um gato luta até a morte. Ele se mata com um cambão nele. E ele não pensa duas vezes para fazer isso. Né? Então a gente nunca usa. Existe também o pulsar, mas o pulsar eu acho que é uma coisa mais para iniciados. Né? Tem umas condições bem específicas para usá-lo e precisa ter um pouco mais de cuidado. Então, uma drop trap e uma armadilha automática já fazem muito bem o trabalho. Eu trouxe algumas imagens aqui nossas, né, da nossa ONG. Essa aqui é a drop trap. Então, vocês podem ver que ela tem uma haste aqui. Aqui ela tem uma cordinha, que a gente está bem longe dela, né? Era numa delegacia de polícia. Isso daqui foi muito legal. Porque os policiais amavam os gatos, mas, tipo, tinha muito gato. Aí o gatinho veio comer aqui embaixo, a gente esperou ele entrar, puxou, fechou a armadilha, né? A gente usa uma caixa de transporte com guilhotina, que ela tem o tamanho exato dessa saída aqui. A gente cobre a saída da armadilha, que é para o gato ir se esconder onde tá coberto, né? Aí ele entende que ali tem uma caixa, que é um túnel onde ele pode entrar. Quando ele entra, a gente fecha. É muito simples de fazer isso, tá? Quer dizer, enfim, seguindo o passo a passo é muito simples de fazer. As automáticas são essas aqui. Essas são imagens do Neighborhood Cats. Eles promovem educação e ações muito legais sobre captura, esterilização e devolução, né? Essas armadilhas são de uma marca chamada Tomahawk. Né? Aqui no Brasil, a gente tem a Fermarame, que produz essas automáticas muito semelhantes, são muito parecidas e muito confiáveis. Tem muita venda no Mercado Livre, umas armadilhas de pegar gambá. Aquilo não serve para gato, né? Elas são curtas, elas machucam os gatos. Então, essa aqui não, essa aqui é a nossa, ó, é da Fermarame. Essa é a certa, muito parecida com essa daqui, tá bom? Então, aqui a gente tem uma série de ferramentas que a gente usa. Dá para colocar um papelão aqui embaixo, a gente encosta essa armadilha num canto de passagem, porque os gatos preferem passar onde tem cantos, né, rente aonde eles possam se esconder, do que em campo aberto. Então você não vai botar a armadilha no meio do pátio, né? Você vai escondê-la numa passagem. Vai cobrir, né, a armadilha também, dá para fazer isso. Então é bem interessante. É muito importante ficar pelo menos 20 metros de distância para observação e jamais deixar uma armadilha sem vigiar. Né? Ela não pode. Você bota a armadilha lá e deixa ela 4, 5, 6 horas. Não se faz isso, tá? A gente precisa observar. A gente já cansou de pegar gambá, teiu com uma armadilha. Observando, imaginem sem observar. Então, o sucesso da ação ela vai depender do envolvimento da comunidade, né? O acompanhamento pós-ação é fundamental para reforçar o conceito de coexistência e bem-estar. A gente tem que viver junto, a gente tem que coexistir. O mundo não é só nosso, né? É preciso um constante contato com alimentadores e cuidadores para coibir os abandonos e para a gente ter sucesso nas capturas. Porque se o cuidador alimentar a colônia de manhã, eu não vou conseguir fazer a captura do gato à noite, né? Então, a gente precisa explicar o que vai ser feito, envolver as pessoas com uma paciência que nós precisamos desenvolver.
porque ninguém nasceu sabendo. Temos demanda de legislação para captura, esterilização e devolução. Infelizmente, só algumas cidades fazem isso de modo constante, né? Aqui em São Paulo se faz bastante, a prefeitura faz, não faz o mínimo que deveria, assim, acho que por falta de recurso mesmo, é uma demanda muito grande. Quando eu digo o mínimo que deveria, é o mínimo que precisaria, né? Eu acredito que há muito boa vontade em fazer isso. Em Lorena se faz também, em Araraquara, no Rio de Janeiro, mas é muito pouco. Então, esse trabalho aqui é muito interessante, né? É, mostrando que o CD é um aliado à saúde única, né? A saúde única é a saúde das pessoas, dos animais, do meio ambiente, tudo entrelaçado. Então, a difusão do CD, que demanda uma legislação própria, que ainda não temos de modo efetivo, é, essa falta de legislação ela cria um vácuo, né? Aí surgem aberrações como essa daqui. Empresas controladoras de praga, né? São Paulo e Minas tem muito, né? Na verdade, não são muitas, são umas 3 ou 4 que têm o mesmo dono ou donos próximos, né? Que eles tratam o gato como fauna sinantrópica nociva. Eles classificam a existência do gato como algo nocivo aos seres humanos. E o que é nocivo precisa ser removido, né? Então, o manejo deles é tão inadequado que a proposta deles é remover tudo. Eles tiram todos os gatos de lá, eles mandam para um abrigo, aquele abrigo, sabe, maravilhoso, um gramado que as pessoas acreditam que existe, que está no imaginário de todo mundo. Eles mandam para lá por 6 meses e se não for adotado, eles devolvem para o lugar, né? Eles cobram uma fortuna de empresas para fazer isso. E eles prometem este abrigo aqui. Isso aqui eu tirei do site de uma dessas empresas. É uma vergonha, né? Isso aqui, na verdade, é um gatil eu acho que na Oceania, na Austrália, na Nova Zelândia. Veja, eles já falam para as empresas que eles vão tirar os gatos do terreno delas e botar nesse lugar aqui, né? Na verdade, a realidade é essa daqui, ó. Este aqui é o lugar que eles têm. Isso aqui é uma foto. Essas fotos foram feitas por uma jornalista da Veja São Paulo, né, em agosto de 2021, numa ação que nós fizemos contra uma empresa dessa que queria remover 80 gatos de dentro de uma empresa pública, né? Que isso aqui até saiu na Veja, que era a saga dos 55 gatos da Sabesp, na época tinha 55, né? Hoje já chegou a mais de 80, né? Os gatos começaram a incomodar a rotina da empresa, essa dedetizadora foi chamada para resolver, e aí a gente teve que entrar no meio enfim, para resumir, a gente acabou ganhando essa briga, né? Só que nesse lugar, né? A gente sabe que em muitos outros essa empresa continua atuando. Se houvesse legislação, se houvesse o poder público fazendo CD, o manejo ético de gatos, a gente não teria isso daqui, ó, né? Porque o que acontece? Nessa empresa, a prefeitura já tinha feito captura, esterilização e devolução. E é por isso que a gente fala que o CD é só uma parte, é só uma ferramenta. Eles capturaram, esterilizaram, devolveram, vacinaram? Sim. Só que eles foram uma vez e não voltaram mais. Ou iam uma vez por ano. Não adianta nada, né? E faz uma captura. Não adianta a gente fazer uma captura, a gente tem que capturar todos, né? Se ficar uma fêmea, acabou. Aquilo vai continuar, né, a crescer. Então é por isso que a gente não quando fala de manejo ético, não é só CD, né, que algumas prefeituras fazem. É todo o conjunto, né? Se não houver todo o conjunto, a gente tem isso aqui, ó. A gente tem empresa de dedetização tratando o gato como fauna sinantrópica nociva e matando esses gatos, né? Porque, na melhor das hipóteses, enfiam em abrigos com 200 gatos e de lá eles nunca mais saem. Por fim, eu trago aqui algumas reflexões, né? Que há modelos que que tentam comparar o CD, captura, esterilização e devolução, com a captura e vasectomia ou esterectomia e devolução, né? No lugar da castração. Se mantenha os gatos sexualmente ativos, mas incapazes de se reproduzir, né? É só algo interessante de se discutir, mas não é algo ainda que é feito, né? E sobre a marcação na orelha e o microchip, né?
a gente tem o padrão mínimo, que é a marcação na orelha, e o padrão ouro, que é a dupla marcação e identificação. A marcação só marca, ela só diz que aquele indivíduo passou por manejo ético, né? O microchip identifica, né? Ele vai dizer para a gente qual a idade daquele animal, quanto tempo ele está naquela colônia, enfim, o sexo, quando ele foi castrado, quando ele foi vacinado. A gente consegue monitorar e rastrear melhor, né? Quer dizer que a gente sempre tem que fazer isso? Seria o ideal. Aqui eu trouxe também a bibliografia que eu utilizei para fazer essa aula. É, é bem interessante a quantidade de literatura que a gente tem sobre isso. E muito obrigada pela oportunidade. Eu estou deixando aqui os meus contatos, o site da nossa ONG, o Instagram e o meu e-mail. Obrigada. Tchau, tchau.